Acho que foi. Alô? Olá, boa noite. Opa, boa Tranquilos? noite. Tudo bem? Boa Bem, e noite. vocês? Tranquilo? Aí, Bem demais. Aí agora foi, hein? vou tentar virar assim para ficar igual de vocês ou tá? Agora rolou. Uhum. Certinho? Tudo bem? Tudo bom, Cássio? Pá, beleza. Muito Beleza? obrigado por ter Tudo em aceitado o ordem? convite. Grande honra para nós. Imagina. Que isso, o prazer é todo meu. Sempre bom falar aí de futebol, futebol Muito feminino, e tá aí batendo um papo com vocês hoje aí, enfim, tentando ajudar de todas as formas possíveis aí. obrigado. Pode dar início? Claro, com certeza. Para iniciar, a gente queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua carreira. Certo. Eu comecei a trabalhar com futebol na universidade, fiz educação física na Universidade de São Paulo. Dentro da faculdade, eu comecei a trabalhar com futebol de campo já diretamente. E junto com o futebol de campo, eu trabalhava em escola de futebol. Então, eu trabalhava com base em escola de futebol. Trabalhei na escola do Santos, Meninos da Vila, na escola do Boca Juniors, na escola do Barcelona, que foi uma grande referência para mim. E na faculdade eu trabalhei com times universitários, com futebol de campo, futebol de 11, aí já com adultos. Depois de uns 4 anos trabalhando simultâneo nas duas frentes aí, né? Tanto no futebol de campo na universidade como nas escolas de futebol com a galera com a molecada mais nova. Quando eu me formei, um ano depois de 4 anos trabalhando nos dois, quando eu me formei eu recebi um convite para trabalhar no Centro Olímpico, que é uma grande referência no futebol feminino aqui em São Paulo e em todo o Brasil, né? É uma grande referência na base, um clube formador que tem uma estrutura excelente. É um centro que tem 10 modalidades olímpicas e uma delas é o futebol feminino. É bancado pela prefeitura e lá que começou a minha trajetória no futebol feminino. Eu comecei desde o sub-13 como treinador. Depois fui subindo de categoria, passei pelo sub-15 como auxiliar e treinador. Depois cheguei no sub-17 como auxiliar e depois como treinador. E depois de um ano como treinador no sub-17, o São Paulo nos convidou a formalizar uma parceria. Nessa parceria com o São Paulo, a gente ficou um ano nesse formato de parceria. E depois de um ano, o São Paulo ele quis trazer a equipe de uma forma total para dentro do clube, né? Sem parceria. E desde então, há 2 anos, a gente está no São Paulo, com a categoria sub-17, mas que também disputa campeonato sub-18 e sub-16. É uma categoria que abarca as 3 competições de base com idades no futebol feminino brasileiro. Massa, legal demais. Obrigado. Bom, eu sou o Pedro Imagina. aí, amigo do Antônio. E agora a gente vai entrar em outro assunto, o futebol feminino. Falando a respeito dele, você acha que não só no Brasil, mas como no mundo, você acha que o futebol feminino já atingiu um patamar bom, assim? Qual você acha que foi a maior conquista do futebol feminino? O que que ele pode alcançar ainda, tanto em termos de igualdade como falando de conquista? O que que você acha? Massa, uma boa pergunta. Eu acho que a realidade brasileira ela é bem diferente de algumas outras realidades, tanto para cima quanto para baixo, né? Acho que Estados Unidos, Europa, falando de alguns países como França, Suécia, Noruega, Dinamarca, eles estão bem à frente do Brasil em relação ao futebol feminino, mas tudo isso com um contexto histórico por trás, né? As frentes que evoluíram bastante em outros lugares é porque já existe um investimento, já existe algo sendo feito há muito tempo. Então, pegar o exemplo dos Estados Unidos, lá eles têm um sistema muito bom de oferecer o futebol feminino dentro das escolas, né? Como vários outros esportes. Tem uma lei que foi instaurada nas faculdades que todo investimento colocado nos esportes masculinos também deveriam ser colocados nos esportes femininos. Isso também faz que alavanque pra caramba, né? Então, assim, eu acho que tem várias vertentes que explicam os Estados Unidos está à frente e alguns países da Europa também está à frente. No Brasil,
sinceramente, no tempo que eu estou trabalhando no futebol feminino e o que eu conheço da história, conversando com as pessoas que estavam antes de mim, né, nos períodos anteriores, hoje eu vejo que a gente está vivendo o melhor momento do futebol feminino no Brasil da história, sem dúvida nenhuma. Diversos campeonatos de base que já existem, né? Eu acho que ainda precisa melhorar, mas já demos um passo. E esse ano, se não fosse a pandemia, sem dúvida nenhuma, nós teríamos o campeonato brasileiro feminino mais forte de todos os tempos, né? Teríamos uma competição muito boa, com grandes investimentos, como nunca aconteceu. Então, acho que assim, a gente saiu de um patamar ruim e chegamos num patamar médio. Ainda tem um caminho muito grande para chegar no bom, para chegar no ótimo e no excelente. Mas eu acho que estamos no caminho. Uhum. Obrigado. Legal. Nada. Seguindo para outra pergunta, como é que o senhor pretende manter o ritmo do time para conseguir uma boa sequência, levando em conta o sucesso nos últimos anos? Porque eu vi que no último ano o São Paulo ganhou muitos títulos na base feminina. Exato. A gente tem um trabalho aí a longo prazo com essas meninas desde o Centro Olímpico, como eu tinha iniciado falando com vocês. Então, a gente tem um privilégio muito grande de contar com excelentes jogadoras, né, no nível da base. O que a gente está tentando fazer para manter essas meninas ativas, trabalhos físicos. Então, a nossa preparadora física ela fez uma anamnese com todas as jogadoras, descobrindo o que elas têm de material em casa, os espaços que elas podem utilizar, e ela está passando treino semanalmente e individualmente para conseguir extrair o máximo possível dessas meninas em relação à parte física. Na parte mental, a gente está com alguns trabalhos também, a gente tem algumas atividades que a gente passa para as meninas semanalmente, e tudo aquilo que a gente não conseguia trabalhar no campo, a gente está conseguindo trabalhar agora. Então, está aproveitando esse tempo para trabalhar agora, que é essa parte mental. Então, como, né, criar resiliência, como se inspirar em grandes referências. Na parte da nutrição, a gente está bem próximo também, conversando com elas, explicando, né, tudo aquilo que pode contribuir ou que pode prejudicar a saúde delas. Na parte de análise de vídeo está sendo muito legal, a gente está conseguindo separar os vídeos, conversar com elas sobre questões corporais, então, né, perfilação corporal, como é que você pode fazer em determinada situação, parte tática, enfim, a gente está utilizando o tempo para fazer tudo aquilo que a gente não conseguia fazer dentro de campo. Ah, legal. Uhum. Obrigado. Essa era até a próxima pergunta, que a gente ia perguntar como os atletas estão se mantendo aí na quarentena e tal. Aí, a resposta bacana e tal, manter o ritmo. Agora, passando para a próxima pergunta, a gente viu no seu Instagram que você participou de um curso da CBF aí, eu acho que no começo desse ano, se não estou enganado, né? Uhum, Uhum. exatamente. A gente ia pedir para você falar um pouco a respeito desse curso, para que ele serviu e tal. Massa. Esse curso ele faz parte do processo que a CBF está instaurando aí, se eu não me engano, há uns 2, 3 anos, que é o processo de licenças da CBF, né? Então ele vem desde a licença C, que é o primeiro nível, passa pela licença B, licença A e licença Pro. Então são licenças que os treinadores estão tirando, né? Estão se formando dentro dessa cadeia, e são cursos voltados a cada licença tem um curso voltado para um determinado setor. Então, a licença C ela é voltada mais para escolas de futebol. Eu fiz ela em 2017 na Grande Comari, foi muito legal. A gente conseguiu aplicar algumas coisas no futebol de rendimento, mas a licença B ela é focada na base de alto rendimento. Então, para mim foi a que me passou mais conhecimento útil para eu conseguir utilizar na prática com as meninas que eu trabalho no São Paulo. É um curso que vai desde conhecimento técnico, tático, físico, psicológico, fala um pouco sobre gestão também, né, de clubes, enfim, é um curso bem completo, bem interessante, que eu acho que além do conteúdo, a interação que você tem com os outros profissionais de realidades diferentes é o que deixa o curso mais rico. Então,
eu estou em andamento, né, nesse curso da licença B. Como parou agora, a gente tinha um estágio para fazer e o estágio ele foi parado no meio por conta da pandemia. Então, acho que quando tudo voltar ao normal aí, concluindo esse estágio, eu vou conseguir concluir a licença B. Concluindo a licença B, aí passar para A e depois a prova. Interessante. Legal. Então, a gente queria saber como é que funciona uma peneira no futebol, para todas as atletas que desejam se tornar jogadoras profissionais. Tipo, onde elas têm que ir, se localizar. Por exemplo, eu vejo uma menina na rua que ela joga muito bem futebol, só que ela não sabe como ela deve agir para se tornar uma jogadora, realizar uma peneira, para um time conhecer ela. A gente queria saber um pouco mais sobre isso. Certo. Bom, aí vai depender da onde essa menina mora, né? Eu acho que a região, por exemplo, Sudeste, região Sudeste e região Sul, é onde as oportunidades existem muito mais, por exemplo, do que a região Nordeste, região Centro-Oeste e Norte do Brasil. Aqui, falando da minha realidade, né, da nossa realidade aqui em São Paulo, hoje as divisões de base no Centro Olímpico, por exemplo, elas estão iniciando desde o Sub-9. Então, aquela menina que ela tem o sonho de se tornar jogadora, né? Que ela tem uma qualidade já pratica há um tempo e queira entrar num ritmo de treinamento de uma equipe de alto rendimento mais de base, ela consegue no Centro Olímpico desde o Sub-9 já ter essa possibilidade, né? Então, eles realizam lá peneiras mensalmente e aí ela consegue ingressar já desde o Sub-9 até o Sub-15 eles têm essa categoria. Tem outros projetos também em São Paulo, como o projeto Meninas em Campo, no interior que é um projeto ligado ao Santos. No interior de São Paulo, a gente tem a Ferroviária, que é muito forte, tem o São José, que é muito forte. E no São Paulo, a gente realiza peneiras normalmente a cada semestre. Como a gente já tem sempre uma categoria anterior, uma espinha dorsal da nossa equipe, a gente sempre já tem uma base montada e aí realiza peneiras em cada semestre para conseguir verificar se tem alguma jogadora que entra no nível do elenco, né? Ah, que legal. Bom, agora já passar para uma dinâmica aqui. A gente separou 8 perguntinhas que são perguntas mais simples, assim, mais casuais. Vou começar com a primeira. Qual foi o jogo mais memorável do futebol que você já assistiu? Tanto ou sendo do São Paulo, se você for torcedor, ou sendo algum outro clube. Qual que você acha que foi o jogo mais memorável que você já viu? Cara, pessoalmente, para mim, foi o jogo que eu quando a gente estava com as meninas no Centro Olímpico, a gente fez uma parceria com o São Paulo, como eu falei para vocês, e o primeiro campeonato paulista que a gente jogou com a equipe sub-15. E aí a gente enfrentou uma equipe muito forte no cenário aqui de São Paulo, na semifinal, e a gente venceu na casa deles, que eles nunca tinham perdido lá. Esse jogo para mim assim foi surreal. Pessoalmente foi um jogo histórico para mim, né? Agora no futebol mundial, eu conseguiria elencar uns 3, mas eu acho que a final da Champions League entre Liverpool e Milan para mim foi algo que me marcou bastante, assim, me deixou mais conectado ainda, né, ao imprevisível do futebol, que é algo que eu gosto muito, que eu sinto uma paixão muito grande, por essa questão de ser imprevisível, né? Então, o Milan contra o Liverpool, para mim, foi um espetáculo. Uhum. Bom, passando agora para a segunda pergunta. Qual que você acha que é a jogadora mais marcante do elenco atual do São Paulo? Pode ser da categoria de base, do elenco elenco profissional. Qual que você acha que é a jogadora mais marcante, assim? Bom, a gente na base tem algumas meninas que subiram que são muito especiais, assim. Eu acho que a gente vai ouvir falar bastante delas nos próximos anos, tanto em relação a clube como em relação à seleção brasileira. Poderia linkar aqui 5 jogadoras tranquilamente, mas eu posso colocar um asterisco aí na Yaya. Essa jogadora ela começou com a gente lá no Centro Olímpico, né? Ela
fez a base com a gente no Centro Olímpico, passou por todas as etapas da categoria de base e foi para o adulto do São Paulo, né? Jogou muito bem no time adulto e ano passado ela recebeu até uma convocação da Pia para a seleção principal. Então, uma menina que eu acho que a gente vai ouvir falar bastante dela, que é uma grande pérola aí a ser lapidada, e eu acho que é um grande destaque da equipe feminina de São Paulo hoje. Uhum. Partindo agora para a quarta, você jogava futebol na infância, quando você era moleque ali, desde pequenininho, gostava de jogar um futebolzinho e tal, era bom de bola Sim, ali? sim. Eu costumo dizer que eu não me lembro de qualquer outra coisa que não seja na infância que não seja ligada ao futebol. Desde que eu me conheço por gente, que eu tenho as minhas lembranças, elas sempre estão ligadas ao futebol. Então, fazendo uma leitura da minha trajetória até agora, né? O futebol ele sempre esteve presente, sempre joguei bola na rua, sempre joguei bola em escolas de futebol, tentei a carreira de jogador, né? Fiz peneira e tudo mais, mas não tinha tanta habilidade para isso. Agora, o futebol sempre esteve muito próximo, assim, né? Em rua, em escolas, e era um local onde eu conseguia me destacar bastante. E eu acho que isso me fez ficar tão próximo desse esporte, né? Então, sempre tinha muito destaque positivo. Eu acho que isso me aproximou bastante desse esporte. E, enfim, eu acho que ajudou a me formar como ser humano, como profissional, e ajuda até hoje. Uhum. Agora a gente vai prosseguir um pouquinho as perguntas. Só começar de leve. Qual você acha que é a maior conquista da sua carreira? Cara, o tricampeonato paulista, sem dúvida nenhuma, é a maior conquista de todas, porque é muito difícil você ser tricampeão, né? Você está com a mesma equipe e ser 3 vezes campeão desse campeonato estadual que é o mais forte do Brasil. Então, para mim é uma conquista que eu tenho muito carinho por ela, porque os problemas eles sempre existem, só vão se modificando, né? E você conseguir tirar de uma equipe a gana de continuar vencendo após 2 campeonatos, né? Que a gente tinha sido bicampeão. Acho que foi a maior dificuldade que a gente teve no tricampeonato. E a gente conseguiu, né, manter o foco, manter a vontade de vencer. E a gente tem o grande exemplo aí do Muricy, né, que também teve isso nos 3 brasileiros. Ele fala bastante sobre essa questão de não perder a vontade de vencer, né, que no nosso esporte é o que mais faz diferença. Então, acho que o tricampeonato paulista é o grande título. Legal. Qual, para você, o seu maior ídolo no São Paulo, Como jogador, como jogador? cara, eu acho que a minha geração, o que eu mais gostei de ver durante a minha geração como torcedor e acompanhando o jogo em si, é o Rogério Ceni. Agora, depois de um tempo que você começa a conhecer um pouco mais a história e tudo mais, eu vi coisas sobre o Raí que eu achei muito bacana, assim, tanto dentro de campo como os últimos posicionamentos políticos dele também é algo que me agrada bastante. Então, eu fico entre os dois, entre o Ceni e o Raí. Ah, legal. Quando você começou a se interessar mais pelo futebol, que você viu que nossa, isso aqui eu me interesso muito, é algo que eu quero levar para minha vida. Cara, sinceramente, eu acho que foi desde a época da escola, assim, de menino, desde o ensino fundamental, que eu percebi que ali eu tinha um destaque, eu era alguém, sabe? Quando você percebe que, pô, ali você consegue desenvolver bem, consegue fazer as coisas de uma maneira bacana, me fazia me sentir muito bem em jogar. Eu acho que tudo que o futebol envolve, né, o gasto energético, a liberação de endorfina, enfim, tantas partes fisiológicas como as sociais também, os círculos que você forma de amizade, né, de superação, de resiliência. Futebol, para mim, é a representação da vida total. Assim. Então,
desde o primeiro momento que eu joguei, que eu comecei a enxergar ali um lugar de destaque, eu nunca mais saí. Legal. A gente queria saber, até por isso mesmo, uma inspiração profissional que você tem. Não pode ser não só no futebol, mas na vida mesmo. Cara, a minha mãe, em relação a trabalho, a minha maior referência de todas. Eu conto para os mais próximos, pros meus amigos, que a minha mãe, quando ela estava ela, ela estava comigo na barriga, ela trabalhava em 3 períodos, manhã, tarde e noite. Então, assim, ela foi professora, ela construiu toda a nossa família, ajudou muito eu e meus 3 irmãos a conseguir uma estrutura mínima para estudar, para trabalhar, enfim. Então, como referência de trabalho, enfim, como referência de pessoa, minha mãe, sem dúvida nenhuma. Agora, na parte profissional, no Brasil hoje, eu admiro muito o trabalho do Diniz, eu falo isso há muito tempo, não só agora que tem alguns resultados bons, mas acompanho ele desde a época de Audax. E lá fora, o trabalho do Guardiola, que para mim também é uma grande referência. Uhum. Agora, a gente queria saber qual que é o maior clássico, na sua opinião, do futebol feminino. As duas equipes mais fortes que sempre estão disputando títulos ali. Cara, eu acho que se você for pegar a história dos últimos tempos, Santos e Corinthians, sem dúvida nenhuma, pela tradição do Santos, que tem futebol feminino há muito tempo, e pela força do Corinthians nos últimos 5 anos. O São Paulo reativou a sua equipe há 2 anos, então, nesses 2 anos que reativou a sua equipe adulta, teve excelentes resultados, né? Chegou em uma final do Campeonato Paulista, tirando o Santos com a grande tradição, foi campeão brasileiro da Série A2 e estava caminhando bem aí no Brasileiro da Série 1 até a pandemia. Eu acho que tem tudo para ser uma das novas forças, junto com o Ferroviária, que também é muito, muito tradicional, né? Agora, se eu fosse elencar, eu elencaria Corinthians e Santos pela história. Legal. E a gente também queria saber como precisa se preparar algum profissional que deseja ser tipo um grande técnico, que nem você, que conquiste títulos, que tenha uma garra. Cara, eu acho que primeiro você tem que assistir bastante futebol, mas não assistir apenas cornetando ou, enfim, apontando, mas tentar entender as questões táticas, né? As questões técnicas, enfim. Ir no estádio eu acho muito importante, você ver o jogo no total, né? Ao todo. Eu acho que também é algo bacana. Se especializar em cursos. Hoje tem muitos cursos, né? Hoje, no tempo da pandemia, por exemplo, tem diversos cursos grátis de futebol que te dão uma base sobre os momentos do jogo, sobre como estruturar treino e tudo mais. Eu acho que tem que meter as caras em algum momento de uma forma até meio complicada no sentido financeiro. Eu, por exemplo, quando entrei no Centro Olímpico, eu fiquei 1 ano e meio sem receber, né? Eu gastava para trabalhar, que é o que eu costumo dizer, e para isso eu tive que trabalhar em escola de futebol, eu tive que trabalhar em escola pública, onde eu sou professor de escola pública também. Então, acho que você tem um plano B, né? Se você não for rico, por exemplo, e precisar se sustentar, você tem um plano B caminhando junto com você para você se dedicar ao seu sonho, eu acho muito importante. Então, foi essa trajetória que eu tive, né? Acho que é o que eu posso falar com mais propriedade, que é sempre tendo algo que eu gosto também, que é dar aula na escola, mas que me ajudava na questão financeira, e se jogar em alguns momentos até trabalhar sem receber, para a partir dali você ir galgando novos espaços. Uhum. Legal. A gente queria saber, para encerrar, se você pretende Uhum. chegar à seleção brasileira e qual o nível máximo que você quer chegar na sua carreira de treinador. Muito bacana, ótima pergunta. Cara, meu grande sonho, assim, minha grande vontade é de estar feliz com as minhas escolhas, né? De estar contente com as opções
que eu escolhi fazer. Esse é o minha grande meta. Com certeza penso em seleção brasileira, penso em trabalhar no adulto em algum momento, mas hoje o meu foco é muito grande na base. Eu até já recebi proposta para trabalhar em equipe adulta, mas eu escolhi essa missão de, nos próximos anos, trabalhar com a base. Eu acho que é um local onde a gente vai conseguir influenciar bastante na qualidade do jogo dos próximos anos, na formação de novas jogadoras inteligentes, com bastante lastro, né? Então, eu estou bem feliz com a minha escolha e eu procuro focar 100% no que eu estou fazendo agora, até para não ficar deslumbrando, enfim, não ficar criando expectativas de algo que não é palpável para mim. Então, assim, trabalhando passo a passo e aí verificando, né, as oportunidades que vão surgindo na vida e o que é melhor no momento. Uhum. Legal. A gente queria te agradecer muito por ter participado, topar falar com a gente, né? A gente sabe Desejar, do desejar seu boa nível. sorte aí também na sequência. Isso. Valeu! Maravilha, maravilha. Obrigado a Cássia aí pelo convite. Valeu, Pedro, pelas Obrigado. perguntas aí também.